I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach. Today in Portuguese, recorded on April 20th, 2023. Eu sou Yuri Trafani e esse é um Call to Coach, hoje em português, no dia 20 de abril de 2023. O Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização de talentos de indivíduos, equipes e organizações. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, você pode clicar no link que está aqui em cima da gente e ir para o YouTube. Lá você vai poder participar de um bate-papo, vai poder trazer as suas opiniões e perguntas no chat. Se você estiver assistindo esse episódio gravado e quiser falar com a gente, é só enviar um e-mail para coaching@gallup.com e as suas perguntas, sugestões e comentários serão respondidos rapidamente. Ah, e não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito e no YouTube. Assim, você assinando o YouTube não vai perder mais nenhum dos nossos episódios. Yuri Tefani is our host today. Yuri's with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, always great to be with you. Welcome back to Called to Coach. Thank you. Thank you for supporting us and giving us the background we need. Well, you're very welcome. We have a very exciting guest today. I will bring him in and I will see you at the end of the program. Thank you, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos ou ajudar os seus coaches a transformarem os seus talentos em pontos fortes. E hoje a gente vai falar de um talento muito legal com uma pessoa muito especial. A gente está aqui com o Márcio Araújo. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Yuri. Obrigado pela oportunidade. Prazer em estar aqui com vocês. Maravilha. E hoje a gente vai falar com o Márcio, né, sobre o talento analítico, é isso, Márcio? Vamos lá, analítico. Maravilha. Márcio, tem um monte de gente que não sabe o que é o talento analítico e vamos ler para elas começarem a refletir enquanto eu conto um pouquinho para elas sobre você. Então, olha só, o talento analítico. Pessoas especialmente talentosas no tema de talento analítico procuram por motivos e causas. Elas têm a capacidade de pensar sobre todos os fatores que podem afetar uma situação. E hoje quem vai falar disso para a gente, do talento analítico, é o Márcio, né? O Márcio é formado em Direito, depois fez MBA, e a formação mais importante dele, né, Márcio? É coaching de pontos fortes pela Gallup. Ele é coautor de dois livros. Ele trabalhou por 36 anos na área de desenvolvimento de liderança do Banco do Brasil, essa empresa enorme, tão importante para o nosso país, e hoje ele é diretor na Lumen, que também ajuda as pessoas a se desenvolverem. Além disso, tem uma cereja nesse sorvete aí que o Márcio, ele é top voice do LinkedIn. Isso não é para qualquer um não, Márcio. Top voice do LinkedIn é uma coisa muito legal. E ele vai falar para a gente sobre o analítico. Conta para a gente, Márcio, como é que é esse negócio de analítico em você? Yuri, se eu te disser que eu vejo a vida como uma equação com várias variáveis, já falou um pouquinho do que é um analítico, né? É Mas é verdade. isso, cara, é ver, você olhar para as situações, interagir com as situações e com as pessoas e entrar num modelo, assim, louco de identificar padrões, causas, consequências. Então, essa é a forma que eu vejo a vida e me direciono nela, né. Maravilha. É uma coisa é conhecer o talento, né, essa questão da equação, essa questão dos dados, outra coisa é gostar desse talento. Como é que é a tua relação com o talento analítico? É uma paixão, é amor, já casou? Como é que é a sua relação
com o talento analítico? Eu tive fases com esse talento, porque ele é o meu quinto talento. Eu já tive momentos em que eu realmente, fiquei cansado de ser lido pelas pessoas como alguém muito lógico, desprovido de emoção, e por incrível que pareça, analíticos têm emoções, né, se importam, mas é que a nossa forma de ver as coisas, os fenômenos, a vida, ela é uma maneira diferenciada, né, ela é uma Uhum, maneira que é uma maneira mais racional, né. uhum, Então hoje depois que eu fiz as pazes com isso, né, que eu entendi que realmente isso pode, me levar aonde eu quero chegar, entender como usar isso na dose certa, porque tem que ser na dose certa, senão você fica toda hora: "Me prove, me dê a referência, me dê os dados", e isso é chato para quem não é analítico, né. Então uhum. entender isso e fazer as pazes com isso e usar isso de uma maneira estrategicamente, de maneira consciente, acho que foi o grande divisor aí. Ah, que legal. Eh, Como é que você encontra essa dose, de análise ou analicidade, sei lá se Uhum, existe essa palavra. uhum. Como é que você encontra essa dose? Depende da pessoa, depende do talento das outras pessoas que você percebe, depende do ambiente. Como é que você encontra a dose? Você vai pegando, eu acredito que você vai pegando a manha, o como fazer com a experiência, fazendo. Né, Uhum, porque não tem como, né, não adianta eu dizer para você: "Ó, faça assim, é 30%", ó, analíticos adoram números, né, 30% é isso, 40, não existe isso, né. Você tem que tá, fazer, você tem que se adaptar ao contexto, né, então entender as respostas, né, eu começo a te pressionar por dados, fatos, e aí eu vejo a sua linguagem corporal que não está me respondendo muito bem, e aquilo ali já é um termômetro, então eu que preciso legal. mudar minha abordagem, né, então ter essa visão sistêmica, que é uma coisa que analíticos gostam muito também, né, Uhum. e ter consciência sobre isso ajuda bastante. Legal. Agora, eu imagino que quando você cai na frente de um outro analítico, que você percebe que a pessoa gosta tanto dos fatos, dados e equações quanto você, aí, a conversa flui dentro dessa perspectiva, né, a coisa é mais objetiva, é mais calcada em fatos, dados. Como é que é isso? Sim. É assim, ela é uma conversa mais objetiva, mas aí vai depender muito também da combinação dos talentos, né. Porque Legal. o que que acontece, eu não preciso dos dados, no meu caso, como eu tenho excelência 1 e contexto em 3, a minha necessidade por dados não é porque eu adoro dados e, né, não, é porque é tudo em função ali da excelência e do contexto, né. Então o Entendi. analítico ele entra como uma camada ali para trazer mais autoridade para aquilo que eu estou falando, sabe. Não ser uma inferência, um achismo, mas para ser algo que é pautado em evidências, em fatos, né, em pesquisa acadêmica ou pesquisa de mercado. Então, Entendi. é nesse sentido, né. Legal. Agora, um analítico com contexto, teoricamente, né, só você pode Uhum. dizer se isso se confirma na prática, teoricamente ou hipoteticamente, é alguém que analisa fatos e dados, históricos. Então, quando alguém te dá um problema para resolver, você tende a olhar para os dados históricos, o que que aconteceu no Toda passado? hora. É. Ah, a matéria que eu mais gosto é história, né, então, eu acredito que nós somos repetições de padrões, Uhum, né, então quando a gente consegue entender quando aquelas variáveis elas estavam presentes, geraram esse resultado, muito uhum. provavelmente se elas se manifestarem novamente, elas vão gerar o mesmo resultado. Se eu Legal. quero modificar esse resultado, eu preciso modificar as variáveis, né. Então Perfeito. essa é a forma como eu interajo com as coisas. Eu estou conversando com você aqui, eu estou pegando as variáveis que você está trazendo, e eu vou montando essa equação, né. Muito legal. Agora, os talentos de alguma forma acabam influenciando as nossas escolhas pessoais e profissionais. O seu talento analítico teve alguma coisa a ver com o fato de você escolher estudar direito ou não, foram outros talentos? Tem alguma coisa a ver com o caminho do MBA que você fez? Tem alguma coisa a ver com você ter ficado, tanto tempo no Banco do Brasil? Eh, que impacto o talento analítico tem nas suas escolhas ou tiveram nas suas escolhas profissionais e pessoais?
No caso da graduação em direito, acho que o analítico ele não entrou, o que entrou ali foi o contexto, o gosto de história e tal. Mas Tá, dos 36 anos que eu fiquei no banco, 10 eu fiquei dentro da área de TI. Então a área de TI é uma área muito analítica, né. A legal. grande uma das grandes mudanças que eu fiz na minha carreira dentro do banco ao longo dessa jornada, foi quando eu realmente entrei na área de TI. Embora eu sempre só trabalhasse com TI dentro do banco, mas eu não era da área de TI. Então Tá. quando eu fiz essa mudança de ir para a área de TI, aí realmente eu vi que muito dali foi, motivada e influenciada pelo analítico, né. Muito legal. Agora, falamos um pouco de como você encara o talento analítico, falamos um pouco sobre a tua relação com ela e o impacto na sua carreira. Agora, me ajuda a entender, ajuda os ouvintes, Uhum, os espectadores, internet espectadores, sei lá como fala os da internet, né, Márcio, eh o que que um analítico faz de diferente ou especial? Tem alguma história, né, ou algum caso que você possa contar? Pô, cara, olha, aconteceu isso na minha vida e eu agi dessa forma, e eu acho que eu agi impulsionado pelo analítico. Existem coisas que você faz ou um evento que você tenha conduzido uhum. de uma determinada maneira em função do teu analítico? Bom, um feedback que eu recebo com certa frequência de uma coisa que eu faço bem, que é percebido pelos outros, é perguntas, né, e geralmente esse feedback vem acompanhado com a fala de que as minhas perguntas geram desconforto. Olha que Eu coisa. trabalhei com muito como coach durante Uhum, muito tempo, né, então você conseguir ter uma boa capacidade de interpretar aquilo que o outro está trazendo para você, decompor em partes, né, verificar a coerência da conexão entre aquelas partes ali, e fazer perguntas, né, porque geralmente as pessoas focam muito nas consequências, achando que são causas, né, uhum, querem resolver problemas complexos com soluções simples. A gente uhum, vê isso tanto na dimensão do indivíduo quanto das empresas, né. É a perfeito. mesma coisa, a gente quer solução de tiro rápido, a gente quer pílula mágica, bala de prata, quer resolver problemas que às vezes levam anos para serem gerados com uma única ação. Então, uma coisa que eu vejo que eu faço com muita clareza, e é uma coisa muito natural, a pessoa vai falando e eu vou fazendo meu mapa mental na Uhum, mente, uhum. apesar de gostar muito de mapa mental, ferramentas de mapa mental, né, eu vou formando um mapa mental e vou toda hora me perguntando: "Isso é causa, isso é consequência, isso é causa, isso é consequência", né. E a partir daí é que eu vou focando as minhas perguntas, né. Geralmente eu pergunto as minhas perguntas são muito mais voltadas para identificar causas, para aí sim poder atuar na resolução de problemas, né. Legal. Olha só, já estão aparecendo umas perguntas pra gente, a Rebeca tá fazendo uma pergunta interessante aqui para você. Qual o maior diferencial de alguém com talentos de analítico? Se você, tem um coachee, né, se quem está assistindo a gente Uhum, aqui tem um coachee com uhum. analítico e tiver em busca de construir o seu posicionamento, que hipóteses essa pessoa pode levantar de quais são os diferenciais de alguém que tem o talento analítico dominante? Bom, acredito que o maior diferencial é lógica, é o pensamento lógico. Né, Uhum, se começar a trazer camadas e mais camadas de inferências e emoções, isso sai da lógica. uhum, E aí, talvez se perca. Mas a partir uhum, do momento que as coisas têm uma coerência, né, eu consigo até aplicar a lógica dentro das emoções, né. Então hum, se isso aconteceu com você e você tem um histórico de já ter vivido isso, é hum, lógico que você sinta isso, né. O hum, próprio conceito de empatia, para um analítico entender empatia, é uma coisa que não tem lógica. Eu não uhum, consigo sentir a dor do outro se eu não vivi tudo que ele já viveu. Eu posso uhum, fazer um exercício de compaixão, né, para que ele mas você vê como é que a lógica se manifesta nisso? uhum, Né, então eu acho que o grande diferencial de um analítico é lógico, a gente está falando em termos gerais, né, que vai depender muito da história de vida dele, do conjunto de talentos que estão ali orbitando esse analítico, mas se a gente pudesse reduzir a uma, eu diria que é o pensamento lógico e racional.
Que legal, que legal. E como é que você desenvolve, né, o teu talento analítico, né, uma coisa que quem está acompanhando aqui a gente, os coaches, certificados sabem e aqueles que não são, um dia vão descobrir, né, que um dos caminhos do desenvolvimento é pegar o seu talento e Uhum, adicionar conhecimentos e técnicas, né. Então se uhum. alguém tiver esse talento analítico e tiver querendo desenvolver esse talento analítico, o que que você sugeriria? Que ferramentas, que técnicas você usou ou que você vê como talentos, técnicas e conhecimentos que podem ajudar alguém a desenvolver esse talento analítico? Analíticos geralmente são naturalmente atraídos por diagramas, gráficos, né, Tá. mapas mentais. Eu acho que quando a gente coloca, né, estrutura no papel as ideias, a gente tem a capacidade de ver com mais clareza as coisas. É Uhum, lógico que à medida que você vai desenvolvendo isso, né, você já vai fazendo isso de uma maneira mais automática. Então, assim, para questões mais simples, eu não uso mapa mental. O meu mapa mental ele já é mental. Mas para uhum, questões mais complexas, né, eu ainda recorro à ferramenta de mapa mental. Eu vou lá botando os tópicos, porque ele te dá uma liberdade de você puxar para cá, puxar para lá, e isso vai ajudando a te dar clareza mais sobre a relação dessas variáveis, né. uhum. Então eu particularmente, eu sou viciado em ferramentas de mapa mental, né. Legal. Tem alguma que você usa especialmente ou você faz mais na mão mesmo, mais analógico, assim? Ou tem alguma ferramenta que você usa para desenhar mapa mental que você recomendaria para as pessoas? É, tem assim, eu acho que a gente pode ir por 2 caminhos. O caminho do papel e lápis, que funciona, que é uma beleza, mas para a gente perder também é fácil, né. Mas o celular tá aí para ajudar a tirar uma foto, mas tem várias ferramentas, né, e tem muitas ferramentas gratuitas que funcionam, uma delas é o FreeMind. Uhum, FreeMind é uma ferramenta que, para fazer o mapa mental inicial, funciona que é uma beleza. Se você quer um pouquinho mais um mapa mental mais rebuscado e tal, aí tem várias outras opções que são aí no mercado. muito legal. Eh, o Vinícius está fazendo uma pergunta, e uma pergunta Hum. capciosa. Você conhece o Vini, né? E o Vini Hum. tá perguntando assim, dentro da metodologia Clifton Strengths, quais Uhum. dados mais te chamaram a atenção e que te levaram a se certificar? Eu acho que o Vini tá querendo perguntar depois você cobra a royalty Não é dele, bobo viu, não, Márcio? né? Ele nem é bobo não, né? Nem é bobo não. Depois você cobra a royalty dele, viu, Márcio? Eu acho que o que ele quer saber é assim, qual foi o peso do teu talento analítico, na escolha do caminho de se certificar e que elementos, que Uhum. dados te chamaram mais atenção? Yuri, tem tanta coisa aí que é oferecido no mercado e que, assim, no primeiro contato é tão maravilhoso e quando você chega ali perto e você vê que é um castelo, né, de cartas, né, a Uhum, primeira pergunta que você faz desmorona tudo. Eu acho que o que me chamou muito a atenção foi quando eu tive, acesso ali aos dados. uhum, Fortune 500, quantidade de questionários que já foram feitas, base série histórica. Isso aí, na hora que eu entrei em contato com isso, eu falei: "Ponto, é isso", né, isso aqui para mim é irrefutável, né. uhum, Então isso fez toda a diferença, né. Falando ali como alguém que ainda não conhecia a metodologia, já tinha tido um contato, né, porque o uhum, contexto não deixa entrar numa coisa de qualquer nem o excelência de qualquer maneira, aham, mas, você chega num determinado ponto da sua carreira que você já fez tanta coisa, né, e que você começa a qualificar melhor onde você vai colocar o seu dinheiro, onde você vai investir mais, sabe. uhum, E aí foi nesse sentido que a parte ali de números que tá por trás da metodologia me capturou. muito Que legal. Você tá analíticos gostam de números, né. é, Você perguntar assim: "Ó, hoje eu tô feliz", eu vou te perguntar: "Mas de 1 a 10 quanto é isso feliz pra você?" Feliz muito quanto? bom, 85%, né. muito bom.
Muito legal. É, você sabe que o meu analítico não tá lá para o fim, mas também não tá, lá para o começo, tá ali Uhum, no meião, mas, eu acho que eh, foi despertado quando eu descobri a quantidade de dados que a Gallup tem, né. É fascinante mesmo, né, é, dá uma segurança danada, né, mas principalmente por uma sim, pessoa como você que tem analítico, né, o sim, fato de ser uma empresa que quantifica tudo, dá muita segurança, né. Pô, 3 vezes mais qualidade de vida, 6 vezes mais propensão sim, a ter o sim. engajamento no trabalho, né. Sim, até porque você, assim, você vai fazer um investimento, você vai se certificar e você vai interagir com pessoas, né. Você vai Uhum, impactar pessoas, né. uhum. Então, não dá para você se aventurar e fazer qualquer coisa, né. O É. resultado pode ser desastroso. A gente tem uma Uhum. responsabilidade nessa interação. Então, não tem como ser diferença, pelo menos na visão do meu analítico com excelência. Perfeito. Agora sabe, Márcio, às vezes que eu dei coaching para as pessoas que têm talento analítico alto, um dado Hã. que costuma impactar essas pessoas, assim, que chama atenção, é aquele estudo que a Gallup fez sobre velocidade de leitura, né, quer dizer, Uhum, testou com as pessoas a velocidade de leitura e aquelas, né, um tinha 90, o outro tinha 150, aí aplicou uhum, o curso para aumentar a uhum, velocidade de leitura, e aqueles que não tinham talento para, ler, né, melhoraram um pouquinho, e aqueles que tinham talento para ler melhoraram hum, 10, 20 vezes, né. Então assim, uhum, dados dessa natureza, né, que mostram, sim. resultados, são dados que eu imagino que sensibilizam os analíticos, né. Sim, muito, né, porque isso mostra isso concretiza benefícios, né. Uhum, Porque como é que a gente consegue tangibilizar, né, muitos dos benefícios? Até porque para você investir num talento, você vai não é uma coisa que você faz em um mês, né. uhum, Você você precisa ter os seus ganhos rápidos ali, né, e esse ganho rápido para e aí eu vou falar dentro da lógica de um olha a palavra. a Dentro da lógica. lógica de um analítico, né. Eu não vou botar minha energia em coisas que eu vou aventurar, né, Uhum. porque, eu não estou com 20 anos, né, Yuri, né, agora, né, Já depois dos chegou nos 50, 25, né, Márcio? Já tá com depois dos 25. 50, a gente precisa qualificar melhor as nossas escolhas, né. É E aí que eu acho que o analítico ele ajuda muito, porque ele te ajuda a tomar decisões mais assertivas. aham, Né, perfeito. isso é uma fala muito forte dentro de TI, né. Se eu quero qualificar as minhas decisões, elas precisam ser pautadas em fatos e dados. Eu preciso ter Uhum, dados para tomar boas decisões. Se eu tomo decisões no escuro, só na emoção, como a gente faz, né, uhum, na maioria das vezes, não dá os melhores resultados, né. perfeito. É isso mesmo. Muito legal. Ô, Márcio, outro dia eu fui num cliente, há um tempo atrás eu fui num cliente, e ele tinha uma caneca em cima da mesa, eu aposto que ele era analítico. Na caneca estava escrito assim: "Em Deus eu acredito, para todos os outros Traga-me traga os os dados. dados". Eu já vi, Você já viu essa eu caneca? quase comprei essa caneca. Eu achei muito divertido. O cara deve ser analítico, né. Ah, deve ser. Hã. E olha, assim, ó, o que você vê dessa caneca em ambiente de TI, É mesmo? você não tem ideia. Tem muito dessa caneca por lá, com as Aham. suas variações, né. Muito legal. Olha que pergunta interessante que o Leandro está trazendo para a gente. Ele está perguntando o seguinte: ser questionador pode fazer as pessoas verem você como alguém que sempre duvida ou é negativo. Isso já foi um problema para você na vida pessoal? Como não deixar o analítico se tornar um problema? Eu acho que você falou disso um pouquinho lá atrás, né, de, se controlar, né, mas Mas tem um o ponto que mais que você eu acho que pode é legal. falar? Que mais você Acho que tem pode um contar ponto para o Leandro? o que que acontece, eu sempre fui muito questionadora da minha natureza, e realmente acontecia exatamente o que o Leandro falou. Acaba que as pessoas, elas muitas vezes não lidavam bem com as perguntas, né. E nunca foi por uma mera curiosidade, a pergunta nunca foi por uma mera curiosidade.
né, a pergunta era para tentar entender aquele contexto que a pessoa estava trazendo. Então, Uhum. qual foi o grande divisor de águas? Quando eu começo uma relação em que alguém vem e pede a minha ajuda, eu faço os acordos, e eu declaro as motivações. "Olha, ok, beleza, mas eu vou precisar te fazer muitas perguntas, e eu não estou te fazendo muitas perguntas para ver se você está trazendo incoerências, eu estou fazendo muitas perguntas para tentar entender o seu ponto de vista", Perfeito, né. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, nunca mais eu tive esse problema. Então declarar, né, fazer um acordo, assim, declarar sua motivação e fazer um acordo com a pessoa, porque ela pode se dizer: "Não, eu não vou me sentir à vontade", e aí ok, ela colocou um limite que não dá para você ultrapassar. Mas quando perfeito. ela sabe que a motivação da pergunta é para ajudá-la, geralmente as pessoas baixam a guarda. Muito legal. Sabe o que eu achei muito legal nessa sua resposta, Márcio? Que é o seguinte, a gente fala que o a utilização dos talentos e pontos fortes tem a ver com intencionalidade, né, na medida em que você se dá Uhum, conta do seu talento, você usa ele intencionalmente, né. E eu vejo muito disso na sua fala, né, quer dizer, você uhum, tem consciência de que você é analítico e você vai usar intencionalmente, né, eu vou te fazer muitas perguntas, e por isso você se prepara para que a sua intencionalidade não se transforme em resistência do outro lado, né. Eu acho que, sim. essa tua experiência aí, traz uma lição muito legal aí com relação ao seu talento analítico, né. Muito É, legal. e quando a gente vai declarando a nossa intenção, né, Yuri, eu acho que, e fazendo os nossos acordos, acho que grande parte dos relacionamentos humanos eles fracassam porque os acordos não estão claros, né. Uhum, Então quando eu vou trazendo transparência sobre os acordos, sobre o que eu quero, o que você quer, e é lógico que nem sempre pode ser o que eu quero ou o que você quer, mas a gente pode se encontrar num terreno comum, e isso está uhum. acordado, bom, então a relação ela está pautada pelo que está acordado. E se em Exatamente. algum momento eu precisar daquilo e você não puder me dar, eu recorro ao acordo. Você lembra que nós fizemos um acordo? Você quer Uhum. refazer esse acordo ou vamos em frente? Legal, é Pode isso. parecer muito frio, mas cara, funciona muito bem. É, e ó, cara, honestamente eu nem acho frio não, eu acho muito coerente. Tem até um ditado, né, que diz Hum, o combinado não é o que é combinado não é caro, né, sim. e Uhum, eu acho uhum, que a história passa por uhum, aí mesmo. Agora interessante, quando a gente recorre ao conceito, vamos dizer, científico de análise, né, uhum, analisar é dividir em partes menores para entender, isso é analisar, né. uhum, E o contrário de análise é síntese, né. A uhum, síntese é juntar as partes para entender o todo, né. uhum. Eh, Como é que é essa história do dividir em partes menores para entender as coisas? Quando você chega numa situação, você faz esse breakdown para Automático. entender as coisas? Imagina você pedir para um virtuoso de violoncelo explicar como é que você toca. Ele toca. Né. É igual alguém que tem isso, né, mas é o que eu faço naturalmente. Eu não faço, eu não é assim, eu chego e paro: "Ah, agora eu preciso começar a dividir", né, é igual dirigir, né. Hoje Uhum, você senta e dirige, mas na época você senta, puxa o banco para trás, retrovisor, cinto. Hoje você faz isso de uma maneira muito automática. Mas o pensamento analítico é exatamente isso, ele quebra em partes, ele coloca foco naquilo que é relevante, porque tem muita coisa que é irrelevante, né, dentro do uhum, contexto, né, uhum, tira o foco desses, ladrões, né, uhum. de energia, e aí atua em cima dessas partes aí, e aí volta para a síntese, né. Só que isso é assim, né. É automático, né? É. Conta um pouco pra gente como é que tem sido a utilização do seu talento analítico no seu trabalho novo aí na Lumen, Uhum, né, de que uhum. forma ele tem contribuído para você, Hoje eu estou com as áreas de conteúdo, qualidade e consultoria, tá? né. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver um conteúdo, a gente busca pesquisa.
Eu quero Uhum. saber quais são os dados que fundamentam esse conteúdo que a gente vai colocar, vai desenvolver um treinamento. Legal. Qualidade é dados, 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 dados e dados, né. É lógico que tem uma camada de subjetividade, que é muito comum nas pesquisas de reação, né, mas quanto mais dado objetivo, eu não posso ficar só no subjetivo, né, Uhum. quanto mais dado objetivo eu tiver, né, esse conjunto de dados me diz se aquilo tem a qualidade que eu espero ter ou quão distante eu tô. E eu consigo identificar as causas Tá. daquilo ali, né. E na consultoria, a consultoria digamos que uma consultoria é um coach elevado à enésima potência, porque ao invés de você fazer com um indivíduo, você está fazendo com uma cultura organizacional muito mais complexa, Legal. né. Mas os comportamentos, quando a gente resume a sua essência, são os mesmos, né. É verdade. Muito legal. Eu posso Ago agregar alguns conhecimentos técnicos, mas os comportamentos são os mesmos, né. São os mesmos. É verdade, é verdade. Agora, cara, a Nancy sempre faz umas perguntas muito legais e ela tá trazendo uma aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar. Ela tá perguntando: "Como é que a gente pode ajudar um coach com talento analítico dominante, mas que tá sofrendo nesse cenário atual de mercado com tanta imprevisibilidade e incerteza?", né. Quer dizer, o analítico, eu acho que a premissa aí da Nancy, você me ajuda a entender aí, Márcio, mas é que o analítico gosta de uma certa organização, uma certa previsibilidade. E no Padrão, né. mundo que a gente vive, tá difícil isso. Como é que segura a onda desse cara? Bom, eu vou trazer um outro talento aqui que é o adaptabilidade, né, e aí eu não tenho é muito pitoresco, né, que a gente estava conversando isso até antes. Eu sou analítico 5, adaptabilidade 34. Então se eu estou sobrevivendo nesse mundo VUCA, meu adaptabilidade é o pior de todos, mas a gente consegue fazer adaptabilidade, Uhum. né. Então, entender que sim, esse analítico ele sempre vai buscar padrões, né, ele sempre vai buscar relações de causa e consequência, mas entender também que o mundo que você vive não fala só sobre você, Perfeito, né, é muito maior do que você. Então, quanto mais pessoas eu coloco nessa equação, mais complexa ela fica. é verdade. É, Eu acho que um bom caminho seria desafiar esse analítico a buscar os padrões que estão ocultos aí, porque le existem. Uhum. O É fato de eu verdade. não estar enxergando não quer dizer que não exista. Eu acho Uhum. que se eu dou Muito alguma legal. coisa dentro do vocabulário desse analítico que faz ele ter motivação, que faz ele querer, que o desafia, acho que é um bom caminho dele trabalhar e já lidando com a incerteza, não tem como fugir disso, né. Perfeito. Muito legal. Inclusive, muito em linha com isso que você está falando, Marcio, tem um livro muito legal que eu li há um tempo atrás que chama O Sinal e o Ruído, né, que diz assim, né, nesse mundo cheio de ruído, as pessoas que conseguem prosperar são aquelas que entendem, no meio desse monte de ruído, quais são os sinais, né. Então quando você Sim, fala de identificar os padrões nesse mundo tão caótico, acho que você está falando um pouco disso, né, de olhar e ver o exatamente isso. que são sinais, né, e o que que é ruído, né, separar o ruído do sinal, né. Hoje quando a gente fala de economia, um dos ativos mais preciosos que a gente tem é a atenção, tanto que a gente tem hoje ramos de estudo sobre economia da atenção, né. Então Uhum, quando eu falei lá dos ladrões de foco, eu estou uhum, falando dos ruídos. é Né, verdade. então quando eu consigo ter muita clareza e analíticos conseguem fazer isso com certa facilidade, né, conseguem se colocar acima da situação para ver de cima a Uhum, floresta, né, uhum, então quando eu consigo identificar o que que esta variável ela contribui para isso aqui não, e eu começo a ir tirando tudo aquilo que não contribui, porque nós temos a gente é inundado por ruídos, né, uhum. aí eu consigo ver com mais clareza, né, e existe padrão, né. Muito legal. Muito legal, olha que papo, gostoso e interessante, Márcio, tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente aqui está começando a entender mais e mais sobre o talento analítico e vai poder ajudar os seus coaches aí nessa jornada. Tem alguma, eh, uma última mensagem ou uma mensagem impactante que você gostaria de deixar aí para os analíticos, né,
ou para aqueles que têm coaches analíticos, qual a sua mensagem final, teu recado final antes da gente chamar o Jim de volta sobre, desenvolvimento e prosperidade com base no analítico? Numa sociedade que é tão voltada para as emoções como é a nossa, né, latina, geralmente Uhum, analíticos são vistos como mais frios, né, e acabam fazendo um processo de introspecção. O que eu uhum, posso dizer é: aproveitem, porque, ter o dom de enxergar esses padrões, né, de conseguir ter muita clareza sobre, causas e consequências, isso tem muita gente que precisa desse tipo de apoio. Sabendo legal. utilizar, né, tendo parcimônia, declarando a motivação, fazendo os acordos, eu não tenho dúvidas, né, que os resultados serão muito melhores. Legal. Eu vou botar meu input na área, viu, Marcelo. Tem um livro que eu acho que aqueles que são analíticos gostariam de ler, e se você não leu, Márcio, talvez seja, algo que te divirta. Tem um livro que chama Factfulness, Uhum, que é, ah, uma 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 apologia à tomada de decisão baseada em dados, né, assim, para de uhum. intuir tanto e começa a se basear em dados, né. Essa eu acho que essa é a tua pegada, né, a pegada dos analíticos, né, se basear em dados, né. Sim. É lógico que sempre vai ter a subjetividade, né, não estou falando assim, é impossível desligar o emocional, mas, nós já temos dados que Aham, dizem que tomadas de decisão baseada em dados produzem melhores resultados, né. perfeito, perfeito. E pra gente, né, agora que você deu o seu recado final, vamos, para as últimas 2 perguntas que tem aqui, para não deixar ninguém de fora, né. A Raquel está perguntando o seguinte: "Márcio, como é que é usar a combinação do seu talento número um, excelência, com o seu talento Uhum. analítico? Eles conversam, eles discutem, eles brigam, eles se amam? Como é que esses 2 Eles talentos se amam. eles se amam?" Eles se amam. O meu analítico ele existe para suportar o meu excelência. Eu já tenho consciência disso, né, Uhum, então assim, como eu falei, eu não sou o doido dos dados. Mas eu uhum, preciso de dados para qualificar melhor as minhas decisões. E por que que eu quero ter melhores decisões? É porque é a minha excelência, né, que está perfeito, falando. Então, perfeito, eu tenho plena consciência de que tudo está ali, o contexto, o relacionamento, o intelecção, que são os 5 primeiros, estão ali para suportar a excelência, perfeito. né. Muito Eles se amam. legal. Eles se amam, que bom. Vamos para a última pergunta, é uma pergunta do Vini. Olha, cara, o Vini, ele tá querendo te explorar, viu, Márcio. O Vini Hum, tá com umas perguntas aqui, que aquelas que valem US$ 1.000.000, sabe. Ele tá perguntando assim, ele disse assim: "O Yuri sempre fala da caneca de um coach com analítico. Gostaria de ouvir dessa quase obsessão por dados pelo olhar do Márcio e como se aplica no dia a dia com seus relacionamentos." Olha, essa o Vini tirou do fundo da caneca, né. Eh eh, uhum, Como é que um analítico pode usar, se é que pode, né, esse talento para enriquecer ou melhorar ou ajudar nos relacionamentos? Tem a ver ou não, sim. Márcio? Tanto que o meu relacionamento está limpado, né. Então, eu acho assim, ó, como funciona no meu caso, eh, eu preciso de um pouco mais tempo para construir confiança com uma pessoa. Tá. Quando eu vejo determinadas situações, e eu sei que a gente não pode projetar, né, uma pessoa na outra, mas quando eu vejo determinados comportamentos se repetindo, que eu já vi acontecerem antes, né, olha a identificação de padrões, gerando esses resultados, independente da pessoa que está ali, eu não consigo desligar, em acreditar que, cara, já vi isso acontecer tantas vezes, que não vai ser diferente. E Uhum. todas as vezes que eu resolvi não seguir esse feeling, Uhum. eu me ferrei. Muito interessante. Então, eu uso muito o analítico para fazer padrões nos relacionamentos. Agora, eu não fico aqui como um analista comportamental, buscando não, isso é muito natural, né. Eu poderia dizer o que eu tô ouvindo, e aí eu queria que você validasse ou não, Uhum, é que
pra você desenvolver essa confiança demora, porque os fatos precisam te mostrar que aquela pessoa é confiável. É isso? É um pouco isso? Você precisa ter elementos concretos de que aquela Isso. pessoa Nesse realmente vale caso a pena. é, nesse caso fatos são comportamentos, Perfeito, né. É perfeito, aquilo que eu é aquilo que eu observo, não perfeito. aquilo que alguém me relata que observou. Se alguém me relatar que observou, já não tem tanta validade quanto a minha observação, porque eu já sei que tem camadas de interpretação dele, da outra pessoa. Né, então é mais ou menos por aí, né. Eu, por exemplo, eu não começo uma relação com alguém, independente do tipo da relação, do nível da relação, já acreditando incondicionalmente na pessoa. Eu já tentei fazer isso no passado e não deu muito certo. Tá. Então, sabe aquela gato escaldado? É Aham, isso. Então, é repetição de padrão. Cara, eu já fiz isso e não deu certo. Se eu f na dentro da minha lógica, se eu fizer isso agora é uma burrice, claro. né. Então, ok, deixa eu confiar, vamos confiar de maneira inteligente. É lógico, não adianta eu levantar escudo, eu preciso Uhum. baixar um pouquinho a guarda para também permitir que a pessoa me acesse e eu acesse ela, mas basicamente é isso. E eu fico ali dentro da construção do relacionamento, eu fico verificando, validando e checando os padrões. Os padrões vão me dizer se eu posso ir além ou se eu devo me retirar daquilo ali. Muito bom. Que legal, Márcio. Quanta contribuição expressiva você trouxe aí. Eu tenho certeza que todo mundo que está te assistindo entendeu melhor o talento analítico e já tem muitas dicas e insights aí para desenvolver nelas mesmas, nas pessoas mesmo que estão assistindo ou nos coaches dela. Então, eu só tenho a agradecer a você por contribuir com essa nossa missão de ajudar as pessoas a se desenvolverem a partir do que elas têm de melhor. Eu vou chamar o Jim para a gente fazer os cumprimentos finais e encerrar. Hi, my friend Jim, are you there, man? I am. How are you? How was it? Yeah, it was great. It was great. Mainly, Good. mainly knowing that you were backing us up. Awesome. Well, I agree with everything. Everything you said was amazing. Thank Thank you, you, Jim. Jim. Yeah. You have a good intuition. You know that, yeah? I I think so. I think so. yeah, yeah. It Thank you, was great. Jim. Yuri, thank our guest for us, and then, tell folks how they can contact you for certified coaches training. Legal. Pessoal, quem, quiser mais informações sobre a formação de coaching de pontos fortes, pode tanto escrever para Gallup direto, né, coaching@gallup.com, quanto entrar no site da Gallup, www.gallup.com, e entrar em contato aqui no Brasil com a Inner, né. Se você for no site da Inner, www.inner.com.br. Inner é com Y e 2 N's de navio. Você vai lá ter todas as informações para você se certificar e poder, assim como o Márcio, ah, ser um coach de pontos fortes globalmente certificado. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção com todos os espectadores, suas perguntas e com a gente da Gallup. É incrível ter você nessa jornada dos pontos fortes. Gratidão, Yuri. Thanks, Jim. You're very Done, welcome. Jim. With that, we'll say goodbye, everybody. Bye bye.